E aí, que bom ter você novamente aqui em mais uma edição do X da Questão, esse podcast que vem fazendo sucesso, levando para você informações dos diversos gêneros, das diversas modalidades de negócio, empresariado, moda, tudo que você imaginar de informação importante que agregue no seu dia a dia, na sua vida. O X da Questão quer responder essa pergunta para você. Qual é o X da Questão em cada área? E a cada edição nós temos um convidado muito especial, e nessa não é diferente, nós temos uma convidada muito especial que com certeza vai trazer informações importantíssimas para você e vale aqui refletir, repetir aquela nossa velha frase, o que é bom tem que ser compartilhado. Por isso, faça o seu cadastro aqui no nosso canal, inclua o seu cadastro, faça o cadastro e não deixe de compartilhar o conteúdo, porque bons conteúdos, boas informações devem ser compartilhadas. Não é isso, Liana Leite? É isso mesmo, Cleverson Pereira. E eu já faço aqui um apelo para a galera fitness, Cleverson. A galera fitness vai adorar, amar, compartilhar esse episódio. Eu já estou ansiosa, porque eu sou uma aspirante a essa cultura fitness. Não que eu seja, mas eu apoio. E nós estamos aqui, Cleverson, com uma grande convidada. É uma honra recebê-la aqui no nosso X da Questão. E vamos lá, Cleverson, a introdução, para vocês entenderem de quem que a gente está falando. Ela tem apenas mais de 60 títulos em primeiro lugar, Cleverson. Imagina o tanto de troféu, de medalha que ela deve ter lá um quarto só na casa dela para colocar sala tudo de isso. troféus. 3 títulos de campeã mundial do fisiculturismo. Vice-campeã do Mr. Olímpia, que é o principal aí do bambambam do campeonato do fisiculturismo, 7 vezes campeã Arnold Classic, 5 vezes campeã sul-americana, 4 vezes campeã brasileira, e ela tem mais de 20 mil alunos hoje em mais de 20 países. Estamos falando da Ângela Borges. Seja bem-vinda, Obrigada. Ângela. Uma honra estar aqui com vocês. Eu vim acompanhando o podcast de vocês. E assim, é bem diversificado mesmo, né? E é bacana até que você falou assim, o que é bom tem que ser compartilhado. Isso e aí mesmo. essa é uma fala muito interessante, porque eu sempre falo assim, quando você tem um conhecimento e você não passa ele para frente, de nada ele adianta. Exato. Verdade. E aí tem um lance no nosso meio, né? No meio fitness, atleta, enfim, que as pessoas acham que cada um tem um super segredo. Exatamente. Só que, na verdade, o meu super segredo, por mais que eu compartilhe ele com vocês e com todo mundo que está em casa, não vai ser a mesma coisa que eu fazendo. Isso. Então, eu nunca tive nenhum problema de compartilhar tudo aquilo que eu fiz no esporte, tudo que eu fiz para conquistar esse tanto de títulos que eu conquistei. E hoje a gente vê assim, não, isso aqui eu não posso falar nessa área aqui, porque se eu falar isso aqui, a pessoa também vai fazer e talvez eu não tenha mais esse diferencial, né? E eu acredito que quando você está muito seguro naquilo que você está fazendo, esse não é um problema, né? Porque eu sempre falo, se eu fizer X e você ir lá e fizer X, o resultado não vai ser o mesmo. Perfeito. E para começar, Ângela, a gente sabe que tem todos esses títulos, parece até fácil falando, né? Mas a caminhada, eu tenho certeza que teve grandes desafios e foi uma grande caminhada até aqui. Até porque você não parou, continua com o seu projeto também da parte empresarial. Mas como que começou a Ângela Borges? Por que do fisiculturismo? Bom, primeiro, essa é uma história que eu já contei algumas vezes, né? Mas eu era aquela menina, se você for imaginar, uma menina super magrinha. Então, eu tinha meus 16, 17 anos, eu pesava 43 quilos. Nossa. Vocês têm noção do que é pesar 43 quilos na adolescência? Você indo para a escola, onde as meninas nessa fase já estavam com o corpo mais formado e tal. Então, eu sempre sofri o que hoje a gente chama de bullying, né? Mas que há 22 anos atrás, ou mais um pouco, né? Não existia isso, não era bullying, né? Então, na escola eu tinha alguns apelidos já pejorativos ali. Ensino médio, ensino fundamental, até mesmo. A própria família, né? Os tios. Então, tinha alguns apelidos que me machucavam, só que eu nunca demonstrei isso. Então, eu ria, mas por dentro aquilo estava me ferindo, né? Então, quando eu tive o que eu sabia é que eu queria mudar aquele quadro. Então, assim, o que eu queria fazer? Eu comprei um dia uma calça, número 34. Tu pensa numa calça 34, quase infantil. Pequenininha. Pequenininha, né? E aí eu entrei, eu botei aquela calça jeans e a calça jeans ficou sobrando na minha perna. Ou seja, a calça ainda era grande pra mim. Aí o meu objetivo era, eu quero botar essa calça aqui e essa calça aqui não vai entrar na minha perna. E aí eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar aquilo. E aí foi quando eu conheci o meu esposo. Até então,
todas as pessoas que falavam comigo sobre isso era no sentido assim, você é muito magra, você nunca vai conseguir ganhar peso, né? Olivia Palito, vários sarrafo, mataju, apelidos que realmente me machucavam. Mas aí veio meu esposo e falou assim, a gente tinha se conhecido fazia uns 5-10 dias no máximo, a gente não tava, já tava namorando, mas assim, era bem no iniciozinho do namoro, a gente foi pra praia, era maio, então já tava meio frio, eu não entrei na água, mas assim, eu fui até aquela, entra na água e volta, ele olhou pra mim e falou assim, você precisa ir pra academia. Eu falei, meu Deus, o que esse homem tá falando aqui? Mais um que vai falar do meu corpo e eu, né, com medo. Aí eu pensei, cara, ele é a primeira pessoa que tá realmente falando o que eu preciso fazer pra mudar. Então eu nunca vi essas críticas como algo ruim. Quando era adolescente ali, eu não sabia lidar com isso, isso me machucava, mas eu nunca deixei transparecer isso. E aí quando ele falou isso pra mim, no dia seguinte, isso era um domingo, na segunda-feira eu estava matriculada na academia, e aí eu nunca mais parei. E aí o fisiculturismo veio depois disso ainda, eu já estava quase 11 anos treinando. Nossa. Eu já vivia uma vida de atleta. Antes de saber do fisiculturismo, eu já tinha essa vida de atleta. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar. Não competir, mas eu queria transformar o meu corpo. Então, para eu transformar o meu corpo, eu comecei a me espelhar em pessoas que tinham corpos transformados. Então, mas nessa época, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha rede social. Então, como é que você consegue... como é que você se comparava, como é que você aprendia alguma coisa. Então eu lembro que tinha aquelas revistas, super treino, suplementação, isso vinha a cada 3 meses, né, na casa. Então eu olhava o treino daquelas meninas, que elas não eram tão fortes, mas pra época era muito forte. Comparado a hoje, não, mas para aquela época era muito forte. Então eu começava a fazer o quê? A copiar o que aquelas meninas estavam fazendo. Se deu certo para elas, pode dar certo para mim, né? E aí até chegar um ponto que eu fui assistir um campeonato de fisiculturismo em 2012. Então, eu comecei a treinar em 2002. Em 2012, eu fui assistir esse campeonato. E aí, as pessoas começaram assim pra mim. Por que você não compete? O corpo se encaixa na categoria wellness e tal. E eu sempre fui muito tímida. Mas muito tímida. Apresentar trabalho na escola, pra mim, era uma tortura. O coração disparava. A boca secava. Dava branco, a boca secava. Por mais que eu soubesse o que eu ia fazer ali. Então, essa timidez sempre me atrapalhou um pouco. E aí, eu penso assim, gente, eu, em cima de um palco de biquíni, mas... tá maluco, nunca vocês vão ver isso na minha vida, mas nunca, não, sem chance. Aí o tempo foi passando, ali aquele ano foi passando, isso era no início do ano. No ano seguinte, 2013, faltando 20 dias, um pouco menos para a competição, começou, todo mundo de novo, vai. Tinha uma amiga que competia, e vou tentar então, vou ver o que acontece. 20 dias? 20 dias antes da competição. O Estreantes de 2013, lá em Santa Catarina. Deu vontade de desistir. Deu dor de barriga na semana. Só que eu tinha me comprometido. Sim. Então, para mim, a palavra sempre foi muito... Não, se eu falei que eu ia fazer. Eu me comprometi com as pessoas que estavam ali do meu lado, eu não podia desistir. Desistir não era uma opção. Sim. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E aí eu lembro que no backstage, né? Então, a gente... Os atletas ficam todos atrás do palco ali normalmente, preparando a pintura, enfim, aguardando o teu momento de subir no palco. E eu olhava as meninas que iam competir comigo, pareciam todas lindas, maravilhosas, aqueles corpos maravilhosos, tudo cheio de curva. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que vergonha, e agora? Só que eu procurei uma porta, não tinha uma porta para sair. Mas me passou na cabeça uma vontade de ir embora. Eu falei, não, eu não vou conseguir fazer isso aqui, eu não vou conseguir fazer isso aqui. E aí, no mesmo tempo, né, o bonzinho e o malzinho. Não, você consegue, você chegou até aqui, você já tá aqui, que embora, que nada disso. Só que lá no backstage a gente não tinha o celular ainda e tal, não tinha como ficar falando com o Vander, com meu esposo, ou com meus amigos, então eu tava sozinha praticamente lá atrás. E aí foi quando, de repente, eu estava na escada para subir no palco. Eu comecei a olhar público, muita gente, muita gente, e o coração batendo aqui na boca, saindo. E aí, quando eu vi, eu tava em cima do palco. E quando eu percebi, eu já tinha me apresentado ali, então eles chamavam de 5 em 5 meninas, né? Tinha umas 15, se eu não me engano. Eu tinha ido já nas 5 primeiras ali, até por conta, acho que era de numeração. E aí, eu tava esperando, assim, atrás do palco, e as outras meninas se apresentando na frente. E tava tocando uma música, não me lembro a música. Mas quando eu vejo, eu tô lá assim, ó, batendo meu pé e em cima do palco. Curtindo. Eu falei, gente... Aí eu olhei, eu falei, calma, o que você tá fazendo? Você tá se apresentando. Mas aquilo foi tão confortável pra mim,
que quando eu desci dali, eu falei, não, eu quero fazer isso aqui de novo. Quando é o próximo? Hum. Porque toda parte... Não que eu deixei de ser tímida. Eu continuo tímida até hoje. Mas sabe quando você encontra algo que é teu, assim, não, isso aqui é meu, isso aqui eu quero ser. E aquilo casou muito com tudo aquilo que eu já tinha feito. Mesmo antes de estudar educação física, mesmo antes, né, de ser professora de educação física. Então, o meu aprendizado ali, ou o que eu fiz com o meu corpo nesse processo, demorou? Demorou. Ah, eu cheguei dos meus 43 para os 73 quilos. Nossa. É muito, né? É 30 quilos. Em quanto tempo? Porque hoje você pensa assim, nossa, isso é muito. Mas eu levei 10 anos para conseguir isso. Hoje não precisa mais levar tudo isso. O conhecimento que a gente tem, né? A própria disseminação do esporte, as redes sociais. Hoje, se você quiser aprender qualquer coisa, você Sim. digita lá e você aprende. Esse não é o problema. Hoje o problema está na parte mental, né? Sim. Conseguir fazer isso com todas as facilidades. Porque antes a gente tinha assim, não, o negócio era comer e treinar. Comer e treinar. Hoje, o pessoal entra na academia assim, o que que eu tomo? Como é que eu faço para ficar forte? Esqueceu da base. Isso. Eu ia perguntar exatamente isso. Como você avalia essa evolução da época que você começou para agora? Porque é muita suplementação, o uso dos esteroides também. Como que é isso hoje? Porque é exatamente isso que você falou. O pessoal entra e fala, o que eu vou aplicar? O que eu vou, né? E aí eu Como falo, é que eu gente, fico assim para ontem? Isso. Porque essa paciência... O que falta muito, muito hoje... Porque hoje, cada vez mais jovens estão entrando para esse mundo. Isso é muito legal? É, muito legal. Mas tá faltando a parte assim, ó. E aí só a galera que a gente fala mais old school, né? Que vai conseguir passar essa visão para essa galera de que não dá para você querer subir 2 degraus de uma vez. Você tem que ir um de cada vez. Primeiro, pela tua saúde. E segundo, né? Massa muscular. Massa muscular não se constrói do dia para noite. Você pode emagrecer em 1 mês, 2 meses. Você pode emagrecer 20, 30, 40 quilos. Acho saudável? Não, não acho. Mas você pode. Agora, construir 1 quilo de massa por mês já é difícil. Agora, pensa a pessoa sair ali, sei lá, de 60 para 70 quilos em 6 meses. Não é massa muscular que ela tá ganhando só. E aí, o problema hoje, principalmente da juventude, é essa falta de... Todo mundo tá ali na internet. Na minha época, não tinha... Com o que eu me comparava? Eu me comparava comigo. Hoje, com quem que as pessoas se comparam? Nossa. Com as outras. Sim. Então, é aquela assim, se a Ângela levou 10 anos, eu não vou levar 10 anos. Eu vou levar 10 meses. Como é que eu faço para levar 10 meses? E aí, hoje tá um abuso muito grande. No meu ponto de vista, principalmente para as mulheres. Não que para os homens não tenha esse tipo de abuso. Mas aí, nós mulheres sofremos muito mais com isso, porque o efeito colateral, ele vem para nossa cara. Literalmente... né? No teu rosto. Os homens, se o cara ficar um pouquinho careca, tá bom, tô treinando, tá ok. O cara vai o quê? Vai dar um pouquinho de espinha? Tá ok. Agora, pra mulher, isso é muito complicado. Então, hoje, o que eu acho que tá demasiado é o fato de recurso ergogênico no meio, para as mulheres, principalmente, e a exposição do corpo de uma maneira sexual. O que vem cada vez mais é a briga no like ali, né? Hoje tá muito claro assim, ó, você posta, se eu postar uma foto de biquíni, uma foto mostrando um pouco mais o corpo, vai dar muito like. Agora, se você postar um conteúdo ensinando, não é que as pessoas não vão assistir, mas você assiste, salva, mas não curte, não comenta, não engaja, não né? compartilha, não tem aquele engajamento. E aí é onde entra o problema, se a pessoa viciar em like, principalmente para os jovens que estão entrando aí nesse meio agora, não vicia no like. Se você viciar no like, é aquela a velha história. Um bumbum bonito, todo dia tem um. Todo dia tem uma mulher com um corpo bonito. Mas também, todo dia, ela né? Entrou hoje, daqui 15, 20 dias, 30 dias, é esquecida. Sim. Se você não tiver alguma coisa a mais. Não tiver constância, né? Não tiver a constância. Não tiver as meninas entrando aí na musculação pensando muito, eu preciso postar mais foto. Vi até o jeito de filmar o treino. E tem que filmar, é legal. Por quê? Hoje você não pode ser só atleta. Se você for só... Na minha época, quando eu comecei, se você fosse um bom atleta, você conseguiria ter bons patrocínios sendo só atleta. Hoje você não pode ser só atleta. Você tem que ter também mídia, você tem que vender, você tem que vender. Então,
tem que achar um equilíbrio entre a vida do atleta, a vida do influencer e essa exposição desnecessária do corpo. Porque se eu começo a me expor, a minha colega vai se expor um pouco mais, porque ela também precisa do like, e a outra... E aí vira uma bagunça e essa confusão que às vezes muita gente confunde o nosso esporte por ser de biquíni, por mostrar o corpo, com algo muito pejorativo, né? Então, a minha preocupação nesse lado foi sempre assim, como é que os meus pais vão receber essa informação? Como é que eles vão me ver na rede social? Eles vão ter orgulho ou eles vão ter vergonha? Como é que um casal, a mulher vai mostrar o meu Instagram para o marido ou o marido poder mostrar o meu Instagram para a esposa sem aquilo ofender? Porque se eu colocasse fotos muito sensuais ali no feed, né? Ou postasse isso, ia ofender. Então, isso é uma preocupação que a gente sempre teve. Como é que eu gostaria de ver uma imagem de uma mulher e poder compartilhar essa imagem com a minha família, com os meus amigos, sem que ninguém olhasse, vou olhar uma foto de biquíni, é um biquíni fio dental, tá em cima de um palco, exposta, mas aquilo não é vulgar, aquilo não pode ser vulgar. E aí, onde é que tá isso? É como é que você se comporta fora dos palcos. Que legal essa consciência, hein, Ângela? De verdade. E isso eu digo que trouxe longevidade para minha carreira. Porque mesmo não competindo hoje, né? Tô dando esse tempo aí das competições, focando em outras partes, outras áreas da minha vida. Tudo aquilo que eu plantei competindo, eu colho hoje mesmo sem competir. Então, não acabou a carreira, né, Ângela atleta, porque Ângela atleta não sobe no palco no momento. Na verdade, depois que eu dei esse tempo da competição, foi quando realmente eu comecei a colher todos esses frutos. Até porque para o atleta ali, a dedicação, a disciplina, isso também é muito difícil de você conseguir conciliar tudo. A gente pensa assim, um atleta de alta performance, né? A gente pode trazer para qualquer esporte, a natação, o futebol, enfim. Mas o fisiculturismo em si, ele não é só o momento que você está competindo. Então, assim, ele não é o momento do teu treino. O teu treino, você tem que estar lá 100% no teu treino. 2 horas de treino por dia, tá? E as outras 22 horas? É ali que está a diferença. Não é enquanto eu estou treinando. Não é enquanto eu tô descansando, enquanto eu tô dormindo, enquanto eu tô fazendo todas as outras coisas da minha vida. Então, o fisiculturismo, ele é 24 horas, você precisa estar se dedicando. Diferente do futebol, por exemplo, o cara fica lá, sei lá, 3, 6 horas treinando, depois ele pode sair, comer e jantar fora com a família, tomar uma cervejinha. No fisiculturismo, não. Alimentação, a quantidade de líquido que você ingere, tudo isso, por quê? Tudo isso para 1 minuto e meio em cima do palco. Nossa, é verdade. Então, você não pode errar 1 minuto e meio. Porque esse 1 minuto e meio pode te custar o teu 1 minuto e meio que você vai estar em cima do palco, que é onde você pode... Você tá lá no palco com 60 atletas. Você não pode errar. Você não pode ter na tua cabeça, saber que você errou. Porque senão você vai se cobrar lá. Lá, em cima do palco, é onde é você contra você. Então, se eu sei que eu não dei o meu melhor, eu não vou estar bem lá. Eu não vou estar subindo como uma campeã. Porque eu sei que eu não mereço. Então, todo mundo que tá lá tem o senso de merecimento antes de vencer. O vencer é uma consequência. O vencer é subjetivo. O árbitro pode olhar, tô aqui, eu tô arbitrando vocês dois. Eu gostei mais dela porque o cabelo dela tava assim, eu gosto mais do formato do corpo dela, do músculo, mas você poderia vencer igualmente. Mas é subjetivo, são pessoas, não é uma máquina, né? Sim. E também é um esporte, não é igual o UFC, que você vai lá, nocauteia, o boxe, sei lá, enfim, que você... É visível, o futebol, que você fez um gol. O fisiculturismo é subjetivo. Então, uma das coisas que eu aprendi é que você vai conseguir lidar com até a hora do palco. Por isso que você não pode falhar até a hora do palco. O depois é uma consequência. Você pode ou não vencer. Só que se você não fizer, você já derrotou, você já perdeu. É a você cabeça, perdeu aqui. Isso. É a mente. Bem isso. Ô, Ângela, eu queria entender uma situação. Hoje você tem um método, né, que você aplica, tal. Você é multicampeã. E eu achei interessante, você já ganhou 3 vezes o título mundial, né? Você foi 3 vezes campeão do mundo. E vamos esquecer um pouco do que você falou, que como é o comportamento da modelagem de hoje, até em virtude das redes sociais, enfim. Qual é o método da Ângela para construir uma pessoa do zero a um título mundial, por exemplo? Isso é bem interessante essa pergunta, até porque eu tô tendo a oportunidade agora de trabalhar com uma menina de 13 anos. Nossa. Legal. Uma menina de 13 anos que ela já competiu jiu-jitsu, já competiu judô, já tem alguns títulos. E aí ela resolveu que ela
quer ser fisiculturista. E eu encontrei essa menina numa academia. Ela fez um vídeo comigo, o pai dela, né? Passou uns dias ali, o pai dela entrou em contato comigo pedindo para eu conseguir, para eu orientar ela. Então, que eles não tinham ninguém para orientar e tal. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, gente, vai me dar trabalho isso. Na fase atual que eu tô na minha vida, sem muito tempo para fazer muitas coisas, eu falei, vai me dar trabalho. Eu falei, mas olha a oportunidade que eu posso de pegar essa menina e não deixá-la se perder aqui no meio do caminho. Né? Então, eu tô tendo essa oportunidade agora com essa menina. O que ela começou? Primeiro, a minha conversa com ela. Ó, nos teus próximos 15 anos, você não vai falar de recurso ergogênico. Você pode escutar, mas isso não vai fazer parte da tua vida. Você tem 13. Então, quando você vai ter daqui a 10 anos, 23? Então, vai estar ali nos 25, 26, 27 anos ali. Ela não precisa usar nada, porque ela está construindo uma base. Então, a gente começou com a parte do treino, o básico. Hoje, a pessoa está entrando na academia e ela quer saber de método de treino. Comecei a treinar. Qual é o método de treino que eu faço? Faço drop set, faço... Não, básico. Faz o básico primeiro. Então, entrou na academia, bora fazer o básico bem feito, exercício fundamental ali, ensina o teu corpo, cria essa conexão mental, músculo, mente, porque se você passar essa fase, vai faltar lá na frente. Vai faltar. Dieta. Uma menina de 13 anos, ela não tem que ficar restringindo comida. Ela tem que comer bem, tem que aprender a comer de uma maneira saudável. Tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer salada, tem que comer carne, tem que comer fruta. Então, às vezes as pessoas olham isso como, nossa, agora eu vou ter que deixar de fazer tudo que eu tô fazendo. Não, é uns ajustes. Então, alinhar ali essa parte da alimentação, a parte do treinamento, você conseguir projetar essa pessoa a curto, médio e a longo prazo. Então, o que a gente quer agora a curto prazo? A curto prazo, a gente quer começar a ver formas no corpo, né? Para ir trabalhando. Mas já tem um campeonato, ela é 13 anos, já tem um campeonato daqui a um mês. Vamos subir nesse campeonato? Quando ela faz as poses para mim, eu percebo que ela tem uma linha, né? Vamos, é para ganhar? Não é para ganhar. Você não vai vencer, provavelmente, porque vai competir com meninas que já têm 17, 18, né? Mas a gente vai começar a conhecer, você vai começar a entender, é isso que você quer mesmo? Não é? Não vou vencer. Tô preparando para vencer. Mas espere, né? Talvez isso não aconteça. E se não acontecer, como é que você vai lidar com isso? Vai desistir? Então, a gente já começa... Que é aquela história que fala, né? Na derrota que aprende. Então, alinhou o treino, alinhou a dieta. Eu tenho também uma técnica que eu desenvolvi, que para mulher, ela é muito importante, né? Que se chama LCC, Linha de Cintura Compacta. Então, o que é? Vocês podem até, de repente, se olhar fotos e perceber isso. O que a gente vem... O que vem perdendo ao longo do tempo? E até não se dava tanta importância para isso, que era linha de cintura. Então, você via um atleta, ou um homem, ou uma mulher, com um físico definido, um percentual de gordura baixo, mas quando você chega na linha de cintura, tá aquela protuso. Você já viu na academia? Ou a pessoa tá lá empurrando o leg press, em vez de empurrar a plataforma do leg press, com as pernas, o abdômen tá indo lá na frente e voltando. Lá na frente e voltando. Isso, para um homem, já é muito ruim. Mas para a mulher, o que a mulher quer? Ela quer aquele corpo mais violão. Sim. Então, ela quer o quê? Um quadril um pouquinho mais com volume, né? Ela quer uma cintura fina, que é aquele desenho que a gente fala que é mais em X, assim, no fisiculturismo. Eu preciso pensar em todos esses detalhes. Que era essa menina, ela já veio do boxe, por exemplo, já veio de outras modalidades ali de luta. Então, não era uma preocupação linha de cintura. Eu já vi, isso aqui é uma coisa que a gente já tem que segurar e melhorar. Então, quando eu recebo uma mulher, por exemplo, né, ou que seja no Tim Angela Borges, ou uma atleta, ou uma aluna de consultoria, colocar isso, quantificar o quanto que ela vai levar ali de tempo, por exemplo, para a gente atingir tais resultados. Porque assim a pessoa não começa a ficar ansiosa. Então nesse primeiro mês a gente vai fazer isso, você vai aprender sobre a técnica, a gente vai botar em prática. Daqui 3 meses a gente já vai ver isso e isso e isso no teu corpo, começar a ver músculo aqui, vai começar a reduzir essa linha de cintura. E daqui 1 ano como é que eu vou estar? Daqui 1 ano a gente vai ver um bom resultado, mas isso aqui ainda não vai ser o suficiente. Porque se você falar em musculação, em construção, é a vida inteira, né? Se parar. É a vida inteira. Mas é assim em qualquer área da nossa vida, né? O médico, por exemplo, o médico está estudando, ele nunca pode parar de estudar. Né? O dentista nunca pode parar de estudar. O empreendedor, ele nunca pode parar de empreender, de ir atrás de coisas novas. E não é diferente na área do treinamento, né? Que sempre você pode melhorar alguma coisa. E aí onde está o pior? Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais.
Tá, mas e o que você já fez? Que aí você tem que introduzir isso na cabecinha dela também. Comemorar cada pequena vitória, porque senão a pessoa sempre vai estar frustrada. Né? E aí entra a comparação. Tá, você se comparou, a gente foi no campeonato, você ficou em terceiro. Ah, mas a fulana estava melhor do que eu. Quantos anos que a fulana treina? Quantos anos que essa menina já se dedica a isso? A gente quer comparar, Sim. mas não sabe o que a pessoa fez lá atrás. O que fez até chegar aqui. Você olha para o empresário, cara, puta sucesso e tal. Cara, né, toda hora traz uma ideia inovadora e aquilo dá certo. E você tá lá batalhando. Pô, mas quantas vezes esse cara já errou para acertar uma? Exato. E trazer essa parte, assim, às vezes é o que é mais difícil. Agora eu quero saber essa linha de cintura, como é respiração? É uma técnica que se chama... durante muito tempo, quando eu dava aula ainda na academia, né? Sempre tinha essa preocupação com a linha de cintura. Então, já era uma coisa do meu corpo. Porque como eu era aquele perfil mais quadradinho, assim que a gente fala, eu queria uma linha de cintura. Então, eu fui estudar educação física, enfim, me especializei e tudo mais. Aí, eu fui conhecer a primeira técnica. A primeira técnica era uma que Arnold Schwarzenegger fazia, que se chama o vácuo. Então, Arnold já fazia isso há muito tempo. Só que, no início, lá faltava essa informação, tudo mais, a gente não tinha onde procurar. Beleza, então, todo mundo fazia vácuo. Depois saiu ali, começou a se falar sobre o bracing. O bracing você trabalha com fechamento das costelas, uma contração do abdômen. Tem quase nada de literatura sobre isso. Mas eu fiquei lá mais um ano estudando sobre bracing. Aí tinha que fazer o vácuo e o bracing. Aí era 10 minutos, o outro mais 10 minutos. 20 minutos. 20 minutos todo dia de manhã, minhas alunas não queriam fazer isso, não. Eu não tenho esses 20 minutos de manhã, eu já levanto super cedo e tal. Aí saiu uma nova técnica, que era o LPF, que prometia a tal da barriga negativa. Não importava se fazia dieta ou não, a barriga ficava negativa. Eu fiquei meio pé atrás, mas fui lá estudar essa técnica também, né? Aí é uma técnica que trabalha com respiração e tal, algumas posturas. E aí cada uma dessas técnicas tinha um ponto negativo e um ponto positivo. E eu fui praticando, só que agora era 30 minutos, não era mais 10, nem 20, era 30 minutos, porque era 10 minutos fazendo cada uma dessas técnicas. Falei, isso aqui é inviável para mim que trabalho com isso. Né? 30 minutos do meu dia, todo dia, só para cuidar dessa pequena parte, tá difícil. Aí eu fui estudando, fui desenvolvendo, e eu desenvolvi a partir destas 3 técnicas, o que eu chamo de LCC, uma técnica patenteada, registrada, já tem bastante tempo também, tem curso, tem muita coisa. Estudo de caso, eu fiz um estudo de caso com 30 mulheres por 30 dias, onde elas não mudaram nada, elas não deixaram de fazer nada do que elas estavam fazendo, não mudaram a alimentação e não treinaram mais ou fizeram mais aeróbio, nada disso. Mas elas praticaram por 10 minutos 3 vezes na semana essa técnica. E aí, elas tiveram resultados incríveis. E a gente registrou esse estudo de caso com essas meninas. E aí, dali pra frente, eu comecei a ensinar o LCC, que era só 10 minutos. E ele transforma a linha de cintura de uma pessoa que não tem uma linha de cintura, de uma pessoa que perdeu, de uma mulher que de repente teve filho, teve um pouco de diástase ali com a gravidez e tudo mais, melhora para quem tem incontinência urinária, dores nas costas. Então ele tem uma função estética, mas uma função muito forte na saúde da mulher. E aí essa técnica estourou. E aí foi onde, por 10 minutos, fazendo o LCC, você faz o quê? Só o ponto positivo de todas essas outras técnicas. Caraca. Então, ela é incrível, assim, não é porque, eu desenvolvi, até porque, assim, eu desenvolvi a partir de outros estudos já também, né? O que eu fiz foi fazer o meu estudo clínico com essa técnica. Então, ela já tem esse embasamento científico em todas essas outras. E aí foi só você pegar, assim, o que essa pessoa tem de bom, o que essa tem de bom, o que essa tem de bom, vamos juntar num negócio só aqui. E aí, isso realmente 10 minutinhos. 10 minutinhos de manhã. De preferência em jejum. Por quê? Porque o estômago tá vazio. Mas pode ser em outro horário do dia que o teu estômago tá um pouco mais vazio também. Por que não é legal fazer com o estômago cheio? Porque você precisa fazer uma sucção. Um vácuo ali em apneia. Se o estômago tá cheio, você não vai conseguir fazer esse vácuo. Mas, assim, pode ser praticada por todo mundo, por todas as pessoas, menos para quem está grávida, né? Porque não faz sentido você fazer isso. E para quem tem algum problema cardíaco, a parte da apneia não é interessante. Mas o movimento em si pode ser feito aí por qualquer pessoa. Perfeito. Legal. Ângela, deixa eu fazer uma pergunta, assim, eu sempre tive curiosidade para entender a sistemática de avaliação nesses campeonatos aí, né, que participam.
o atleta ele procura levar o que lá? Primeiro, né, quais são as categorias? Você pode explicar melhor. E o que o juiz vai, por exemplo... Porque parece que estão todos próximos um do outro, né? Em termos de musculatura, né? Enfim, o que os juízes usam de critérios assim para dizer, pô, a Ângela é a campeã, né? Olha, essa é uma pergunta de prova, viu? Essa é uma pergunta de prova. Por quê? Bom, primeiro assim, só pra gente exemplificar um pouquinho as categorias aqui, né? Vamos falar mais da feminina aqui, mas a gente tem a categoria entrante que a gente fala que é a biquíni. Então a biquíni, ela tem aquele corpo, ela é uma mulher magrinha, né? Uma menina magrinha ali, que ela tem que ter uma beleza já de rosto, de cabelo, é uma miss, né? Que é uma miss biquíni. Então essa menina, ela não vai ter muita muscularidade, ela vai treinar, mas é uma menina que, hipótese alguma, deveria usar recurso ergogênico. Certo. Eu tô entrando no esporte, é uma categoria mais slim, assim, né? Linda, eu acho elas lindas, elas têm aquela cinturinha fininha, aqueles ombros desenhadinho e tal, mas não são pernas com volume muscular. Então o árbitro, eu diria que é uma das categorias mais difíceis, porque envolve muito a parte da beleza, e beleza também é subjetivo. O que é belo pra mim não é belo pra você. Exato. Né? Aí depois vem a categoria wellness, que é a minha categoria. Essa categoria, ela é uma mulher que essa categoria foi desenvolvida no Brasil, lá em 2005 já. Que legal. E somente em 2012 que ela... no Rio de Janeiro. Então, só tinha campeonato no Rio de Janeiro. Era aquela mulher... Você olhava na praia, aquela mulher mais curvilínea. O estilo mulher brasileira. Né? Um pouco mais... Um glúteo mais avantajado, um quadril mais avantajado, umas pernas mais com volume, torneado, uma cintura mais fina, sem muita musculatura na parte de cima. Essa era a categoria wellness. Aí, em 2012, essa categoria deixou de ser só no Rio de Janeiro e começou a ter campeonatos no Brasil também, em outros estados do Brasil. Em 2013 foi quando eu estreei. Aí teve no estreantes de todos os estados, então era assim, era por estado primeiro. Aí depois tinha o nacional, que era o brasileiro, depois você podia ir para um sul-americano, né? E aí dentro do país também tinha outros campeonatos, mas era uma categoria então que nasceu aqui no Brasil. Por isso que essa tendência das brasileiras estar sempre se destacando nessa categoria. Tanto que é uma categoria que, se tem brasileira, a chance da brasileira vencer é muito grande. Por conta desse perfil já. Depois da wellness, aí tem a figure. A figure, a gente pega assim, a biquíni, maior, com mais músculo. Ela ainda tem as pernas mais finas, mas o tronco dela é como se fosse um Y. Ela abre. Então, tipo, as perninhas mais finas e o tronco ele abre. Então, ela tem um volume maior de dorsal, de ombro, né? Tem uma pose que mostra esse perfil físico. A wellness mais em X, né? A biquíni mais fininha, mais com cintura. Maravilhosas. E aí depois tem a Woman's Physique, que aí seria uma wellness, então a gente pensar, é um corpo em X, a Woman's Physique, só que com muito mais massa muscular. Muito mais definição muscular, muito mais condicionamento físico. Então é aquela mulher que você vai olhar, nossa, essa mulher treina pra caramba, ela tá... Você olha pra ela, você vê ombro, você vê bíceps, né? Você vê... Os músculos todos se destacam naquele corpo. Muito bem desenhado, né? Muito bem desenhado, muito bem desenvolvido. E muito tempo de treino ali também. Aí depois disso tem a Woman's Bodybuilding, que aí é aquela categoria maior ainda que a Woman's Physique, né? Então, lá quanto mais volume e mais definição, melhor. Que é a categoria até mais difícil, apesar, né, da maioria das pessoas não gostar do tipo físico, porque não é tão... É muito músculo, digamos assim. Mas é uma das categorias mais difíceis. Então, você vai ter que... Alcançar, né? Para se alcançar. Então, você tem que ter... se eu tenho que ter disciplina e dedicação, pensa uma mulher daquela, tem que viver aquilo ali literalmente, para conseguir desenvolver aquele tanto de massa muscular, né? E aí vem, então, essa é só um desenho aí das categorias. Vamos pegar uma biquíni, por exemplo, tá todas no palco, são todas lindas, maravilhosas, aquele corpo. Para um leigo, ele vai olhar, quem que eu vou escolher? Tanto faz! É o famoso tanto faz. Sim. Eu escolher aqui, vai ganhar, né? Aí tem você pega um Mr. Olímpia, por exemplo, que vai ter lá 60 meninas competindo. Essa menina, primeiro ela tem que estar perfeita no sentido, assim, o cabelo, a maquiagem, o brilho dela no palco, a desenvoltura. Porque ali, o físico, você vai pegar 20, vão ter físico de campeã. Ou mais, vão ter físico de campeã. Qualquer uma, se a gente fosse tirar a cabeça ali, botar só uma foto, ou elas só fazer as poses ali, você diria, essa pode vencer, essa pode vencer, essa pode vencer. Então, nesse caso aí, você vai olhar o todo. Entendi. A wellness, o árbitro já vai procurar um pouco mais de definição ali, mas não
tanta definição assim. E aí depende do campeonato, depende da região. Se eu compito na Europa os árbitros tendem a gostar mais de um perfil mais condicionado com um pouco mais de volume. Se eu vou para os Estados Unidos, nos Estados Unidos eles querem um perfil um pouco mais slim, condicionado. Por quê? Porque as americanas, né, aí a gente assim, principalmente na wellness é complicado, porque os Estados Unidos, eles são bairrista, territorialista. Então, é difícil para eles engolir uma categoria que eles não dominam. Em todas as outras, eles dominam. Na wellness, eles não dominam. Então, eles foram ajustando, fazendo observações e julgamentos, trazendo para um perfil onde as americanas começam a se encaixar. Olha isso. Né? E aí, nós, atletas, principalmente do Brasil, a gente tende a ir seguindo isso, porque é o que os árbitros estão pedindo. O Mr. Olímpia fica nos Estados Unidos, os árbitros são Americano. todos de lá. Então, se você pensa em estar naquele palco, você vai tendo que ir se ajustando. Eu ainda acho que, por um bom tempo, o Brasil vai dominar nessa categoria, né? Em termos de quantidade de atleta e tudo mais. Mas a gente já vê muitas atletas de outros países se aproximando. E aí, esse julgamento, aí você vai para uma Women's Physique, por exemplo, ou uma Figure. Lá fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque o árbitro vai olhar definição muscular, condicionamento físico, desenvoltura, sim, mas ele está comparando músculo com músculo. Que é você pegar, por exemplo, uma categoria Open, né? Que é dos homens, é o mais pesado. Ele não tá nem aí pra cara do cara. Se o cara é bonito, se o cara tem um olho só, ou dois, se ele operou o nariz ou não, se ele é careca ou não, corta a cabeça e analisa físico. Aí eu acho que fica um pouco mais fácil para eles analisar. Agora, quando entra ali essa parte, né, das mulheres, ali até a categoria wellness, até a figure também, um pouco, essa parte que envolve a beleza também, os detalhes são muito próximas as meninas. Você olha assim, uma tem, o glúteo um pouquinho mais definido. Mas a outra tem o ombro mais definido. Mas a outra tem a perna um pouco mais definida. Aí eles tentam encontrar ali um melhor conjunto que vai, né, representar aquela categoria naquele momento. E aí sempre tem a subjetividade, sempre vai ter aquele que não vai estar contente, sempre vai ter os que vão discordar também, né? Isso faz parte do esporte, porque as pessoas começam a medir também o esforço, né? É difícil você não medir o teu próprio esforço, você saber o que você fez para chegar lá, porque para os outros, a gente olhando, né? Eu tenho certeza, as pessoas olham vocês e pensam assim, para eles é fácil fazer isso aqui, tá aqui hoje, não sabe, viajou, pegou voo e tudo mais. Então, as pessoas tendem a ter essa tendência de achar que elas sempre são merecedoras, né? E é aquilo que você fala, merecedor, não, todos nós somos merecedores pelo fato de já ter feito, já ter dado a cara para bater e tá lá em cima de um palco se colocando a julgamento, né? Exatamente. Agora, por isso que eu falei, o vencer, ele é muito subjetivo. Num dia o árbitro pode te olhar e falar assim, nossa, hoje ela tem um brilho no olhar, hoje ela vai vencer. No outro, não, você não brilhou muito hoje. Não, hoje o teu semblante não estava muito bom. Você estava nervosa, né? Então, por isso que você não venceu. Então, as justificativas também podem ser essas. Tem que ter um mental forte, realmente, né? Tem porque que ter, senão... Olha, eu desconheço um esporte que tenha que ter um mental tão forte, porque você tem que ir lá, muitas vezes sabendo que você tá na tua melhor condição, e essa condição às vezes é superior à da pessoa que acaba vencendo, né? A gente vê isso nos campeonatos, quase que sempre, uma ou outra categoria, e o atleta engolir e fala assim, tá, onde é que eu tenho que melhorar então? E às vezes o árbitro fala assim, não, você não precisa melhorar nada, só continua. Tem aquela questão do queridinho, tem um que é sempre o favorito. Isso... antigamente eu achava que não tinha, né? Porque antes, na antiga federação, era assim, você não tinha um contato com o árbitro. Por exemplo, assim, vocês eram árbitros. O que acontecia? Qual era o meu contato com vocês como atleta? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não é mais assim. Hoje sai para jantar, se relaciona. Então, às vezes fica complicado, né? Tipo, é amigo do treinador, né? Hoje fica, eu não sei, mas eu acho que fica, né? Pode ter um conflito de interesse ali, né? Pode ter, assim, sabe aquela coisa assim, se eu tenho que escolher entre vocês dois,
mas eu sou mais amiga da Ariana. Mas deixa eu procurar uma coisinha. Não, isso aqui ela tá melhor, ó. Aí você justifica aquilo. Não tô falando que propositalmente, mas o subconsciente ali, né? Você tem a afinidade. Cara, o que acontece às vezes, né, nos reality show? Por que as pessoas são eliminadas? Às vezes, muitas vezes por falta de afinidade. Exato. Então, você criar essa afinidade com as pessoas é muito mais fácil de você ser notado ali, né? Uma coisa é você julgar alguém que você nunca viu. Uma coisa é você julgar alguém que tá ali no teu cotidiano. Que você tá vendo essa pessoa treinar, se esforçar, fazer dieta, né? Aí vem o outro que talvez se esforçou até muito mais. Que tá com um físico que também poderia vencer. Mas tem pode ter essa leve tendência ali da pessoa. E assim, quando você tem esse relacionamento, não tem. Você vai favorecer o teu amigo ou a pessoa que você não conhece, né? Então, eu acho que isso para os árbitros pode ser um desafio. E um desafio maior ainda para o atleta. Porque o atleta pensa assim, ó. Tá, eu não sou amigo de ninguém. Eu não conheço ninguém lá. Vai dar ruim para mim. Vejo fulano toda hora para cima e para baixo com aquele árbitro, com aquele outro árbitro, lá, com a federação aqui. Eu não tenho esse acesso. Como é que eu faço? Então, a pessoa já vai... já vi pessoas vencer sem nenhum desses acessos. Mas já vi muita gente perder sem nenhum desses acessos. Perfeito. E Ângela, como que surgiu o Team Ângela Borges? Esse sucesso aí que aparece no nosso Instagram como patrocinado, e a gente olha a Ângela e fala, eu quero ficar igual a Ângela. Como que surgiu essa ideia? Bom, primeiro, desde quando eu comecei a estudar a parte da educação física, bem no comecinho da minha carreira, eu atendi alguns homens que eram maridos das minhas alunas. Então, eu sempre tive um viés para trabalhar com mulher. Por quê? Porque, cara, eu sei o quanto que eu sofri. O quanto que eu não tive ensinamento, o quanto que eu não tive acesso à informação. E o quanto que eu demorei de tempo para conquistar o corpo que eu me sentisse bem. Então, eu sempre pensei assim, eu preciso fazer isso pelas mulheres, porque elas podem, elas conseguem. Falta que orientação, falta elas entender que elas são capazes, que elas têm como fazer isso. E aí foi na pandemia, então assim, eu tinha uma agenda muito cheia, lotada no ano de 2020 ali, só não tinha dezembro, então eu tinha dezembro livre. Isso lá no começo do ano, eu tinha todo final de semana um evento. Né? Lógico, com feiras junto e tal, mas algum curso. Eu sempre dei curso também em treinamento na área de treinamento feminino. E aí foi o que aconteceu na pandemia. Não, vai fechar 30 dias. Não, mais 30, mais 15. Isso. Foi. E a gente desmarcou, teve que cancelar todos os eventos. Eu já morava em São Paulo, nessa época, tudo. Gente, e agora? Eu trabalho inteiramente com o público, no dia a dia, com as pessoas aqui. Como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer primeiro live. Eu tinha morrido de vergonha, não fazia live nessa época, não. Fui lá botar um celular na frente da minha cara. E aí, o que eu falo? Comecei a escrever. Vou falar isso, vou falar isso. Gente, a primeira live foi tão feia, tão horrível. Olha aqui, como é que eu consegui fazer um negócio desse, gente? Mas foi a primeira, né? Mas foi. Foi a primeira. E aí, começou assim, vou ensinar um treino em casa aqui. Vou fazer alguma coisa de treino em casa aqui e tal, as pessoas não podem treinar. Aí a gente conheceu o pessoal que trabalha com a gente hoje, né? Que faz lançamento e tudo, essa parte assim, que precisava lançar isso. Desenvolver e tudo mais, né? Então eu sabia a parte técnica, como é que eu queria entregar aquilo, mas eu não sabia como é que eu faço isso aqui, onde é que eu boto isso aqui, como é que eu vou atingir as pessoas, né? E aí a gente começou a fazer, a gravar os vídeos, a desenvolver os conteúdos e tal, pro Team Ângela Borges, pra plataforma. E essa plataforma, no início, ela era para ser assim, durante a pandemia. E começar com treino em casa. Então, eu comecei com treino em casa. Eu comecei a ensinar as mulheres a treinar em casa para ter resultado como se elas estivessem na academia. Pensando que já eram pessoas que já estavam treinando e tudo mais, né? Aí começou a surgir pessoas que nunca tinham treinado, mas que resolveram começar a treinar na pandemia. Aí eu tive que desenvolver um treino para iniciantes em casa. Entendi. E lá no começo, sabe o que eram as cargas? Pacote de arroz, litro de água. Então, eu tinha que usar a criatividade e pensar, como é que eu trago um leg press da academia para casa, sem a pessoa ter equipamento? Como é que eu trago um agachamento da academia para a pessoa ter resultado em casa? Então, foi esse desafio ali, né? E foi dando certo. Aí, começou a voltar às academias e eu falei, poxa, essa plataforma aqui tá cheia de mulher, não posso agora simplesmente abandonar essas meninas aqui. E aí foi quando eu comecei a fazer treino também para academia.
Então, hoje eu tenho a plataforma que ela é para quem treina em casa, já está 4 anos ali, e para quem treina na academia. Então, é só mulheres. Essas mulheres, elas entram na plataforma, elas podem nunca ter treinado na vida delas. Elas já podem estar num nível ali intermediário, elas já podem ter treinado alguma vez, ou elas podem ser avançadas, inclusive atletas. Que elas vão encontrar o que elas precisam ali dentro da plataforma em questão de treino. Aí a minha plataforma, ela não é só treino. Eu faço todos os treinos. Mas ela tem também a parte do nutricionista. Né? Eu tenho lá o Dr. Felipe Donato, que ele ensina essas meninas a calcular a própria dieta delas. Porque quando eu desenvolvi a plataforma, o que ela tinha que ter no meu conceito? Ela tinha que ter qualidade, então ela tinha que oferecer o que tinha de melhor para essas mulheres ali, a orientação que eu não tive. Pô, como é que você vai na academia? Quando eu entrei na academia pela primeira vez, a primeira semana, eu não sabia o que era bíceps, tríceps, o que era leg press. É isso, exatamente. Eu não sabia o que era isso. E como eu falei para vocês que eu era tímida, o professor me deu a fichinha, eu tinha que ir lá. Professor, como é que é esse exercício aqui? Isso. Ensinou uma vez, na segunda vez, é aquele lá, ó. E aí o professor ficava, às vezes, conversando com a menina, que já tinha um potencial ali para, de repente, ser uma aluna de personal dele, ou a menina mais bonitinha, que já tinha um corpinho legal. Tinha muito isso naquela época, quando eu comecei a treinar. Então, eu sabia o tipo de profissional que eu não queria ser. Cara, o que eu não quero ser? Eu não quero ser essa pessoa aqui. Eu tive quando eu estava estudando ainda, que eu fui fazer o meu primeiro estágio, eu tive um supervisor do meu estágio, né? Uma pessoa já formada. E aí eu tava lá fazendo meu estágio, então, instruindo na musculação, tudo. Chegou uma senhora, e eu já frequentava aquela academia mesmo antes de fazer o estágio lá. Aquela senhora, ela já tava indo, ela desistia, ela vinha, ficava um mês, saía. Aí ela chegou no horário que eu tava fazendo estágio, e ela falou assim, ó, eu quero... Ela era um pouquinho gordinha, assim, mas não muito gordinha, mas... Tipo, precisava emagrecer, mas ela não queria ficar flácida. Ela queria ficar torneada, ela queria ter o bumbum duro, as pernas durinhas ali, né? E ela falou, ó, eu quero isso, eu quero ficar torneada, eu quero emagrecer, mas eu quero ficar bonita, eu não quero ficar flácida. Aí eu falei, não, então vamos fazer musculação aqui, ó. Fui lá, ensinei ela, ó, vamos fazer esse exercício aqui. Depois a senhora faz o exercício aeróbio, daí a senhora, ó, o que a senhora tá comendo e tal, vamos ver se a gente consegue ajustar alguma coisinha aqui. Aí eu cheguei toda feliz no meu supervisor. Aí ele falou assim pra mim, não, bota na esteira. Bota essa mulher na esteira, ela tem que emagrecer. Era assim mesmo. Aí eu falei assim, mas ela não quer só emagrecer. Ela quer tonificar os músculos. E assim, o que eu aprendi, o que eu fiz até hoje, sem musculação, não tem como fazer isso, né? Não. Só larga na esteira. E era o que já vinha acontecendo com ela. Então, naquele momento ali, eu sabia o que eu não queria ser. Não, eu não quero ser essa pessoa aqui. Eu preciso escutar o meu aluno. Eu preciso entender o que ele quer. Perfeito. Porque, do contrário, você é só mais uma pessoa que passou na vida daquela outra pessoa sem fazer nada. E muita gente não continua na musculação por conta disso. E muita gente não continua na musculação por conta disso. Por Exatamente. essa primeira experiência ter sido Péssima. tão ruim. Então, uma coisa que eu tive muito clara é, como eu não quero ser, agora vamos descobrir como é que você vai ser. Certo. Então, eu sempre tive essa preocupação de perguntar para minhas alunas, tá, o que é? Qual é o objetivo principal? Por que você está fazendo isso aqui? Ah, é por isso. Ah, então agora a gente vai te direcionar dentro do teu objetivo, levando em conta a tua rotina, a tua vida, porque uma coisa é uma mulher solteira, que tem horário fixo ali de trabalhar e tal, outra coisa é uma mulher que tem 4, 5 filhos, uma casa inteira para cuidar, ainda precisa trabalhar fora, né? Adaptar isso nessa rotina dessa pessoa. E aí eu comecei a me preocupar com isso lá em casa já, quando fui fazer o Tinha Angela Borges, né? E aí essas meninas começaram a entrar, deu 1 ano. Quando deu 1 ano, o primeiro projeto era para 1 ano. Sim. O Tinha Angela Borges. Aí elas, quando tava dando lá 11 meses, 12 meses, e agora, o que a gente vai fazer? Vai acabar o Tim? Aí eu fiquei pensando assim, pô, eu não tinha pensado nesse segundo passo aqui agora. Eu falei, não vai acabar não, vamos continuar aqui. E já tá no 4º ano. Então eu já tenho alunas lá que começaram lá em 2020 e que estão hoje lá na plataforma de treinamento ainda. E uma outra coisa que essa plataforma tinha que ser acessível. Isso era uma preocupação muito grande para mim. Ela tinha que ser acessível, ela tinha que ser possível de mulheres comuns, donas de casa, mulheres que não trabalham, que só às vezes tá trabalhando em casa ali, que elas pudessem ter acesso a esse tipo de treinamento. Isso não fazia sentido. Não faria sentido nenhum para mim. Como é que eu ia atingir? Eu queria atingir esse é o público que eu gosto de ajudar ali. Porque assim, se eu tenho condições financeiras, eu contrato um médico, eu contrato um nutricionista, eu contrato um personal trainer e ok. Eu contrato uma cozinheira para fazer minhas marmitas. Se eu quiser para me cozinhar todo dia a comida fresquinha. Tá aí essas mulheres, que é a grande maioria. Então, o Tim foi desenvolvido pensando nessas mulheres.
E o acompanhamento dos resultados, Ângela, como funciona? A gente tem grupo no Telegram, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem dentro da plataforma, essas meninas vão postando, uma motivando a outra, né? Então, elas têm, de tempos em tempos, elas têm que fazer um check-in, que a gente fala, que é postar as fotos, os resultados. Muitas delas desanimam, desistem, aí vai lá outra. Não desiste não. Elas conversam entre elas, né, no grupo do Telegram, no canal do Telegram, que tem mais pessoas. Quando elas querem mostrar o resultado, justamente, elas postam nas redes sociais, justamente para motivar. Porque o que eu sempre plantei na cabeça delas, agora não é mais só você por você. Agora você tem outras mulheres para ajudar. Eu cheguei em você. Em quem você vai chegar? Então, motiva a tua vizinha, motiva a tua filha, motiva a tua irmã. Faz essa corrente para que a gente tenha o quê? Mais qualidade de vida. Depois da pandemia, pelo menos acho que ficou muito claro para todo mundo que alimentação saudável, não restrita, alimentação saudável e atividade física, exercício físico são fundamentais. Né? E não se tinha essa percepção antes. Antes, a atividade física era o quê? Você só quer a tua estética, você só quer emagrecer, ou você só quer ter um corpo bacana. Hoje, o corpo bacana, né, aquele corpo legal, ele é uma consequência. Muitas pessoas não vão atrás dele, mas tem ele. E quem vai atrás do corpo perfeito, né, também tem a saúde. Desde que bem orientado. Porque o problema está na falta de orientação e na onde as pessoas querem o rápido, o para ontem. Né? Aí é onde está o problema. Porque tem muita gente que quer o resultado. Não, deve chegar muita gente para você falar assim, Ângela, eu quero o seu corpo. Eu quero seu corpo daqui a 2 meses. E aí você fala, vem aqui, deixa eu te colocar, não, calma aí. Trazer a consciência. Não, vem pra cá, eu trilhei, eu fiz isso. Você quer? Né? Eu não falo assim, o meu, mas assim, você quer? Eu sempre falo pra menina assim, imagina a tua melhor versão. Fecha os olhos agora e pensa qual seria a tua melhor versão. Onde é que você tá no teu ápice da tua felicidade com o teu físico? É colocando aquele biquíni mais pequenininho na praia? É colocar um vestido branco mais justinho, de repente, na virada do ano? Né? Onde é que você imagina? O que seria o ideal para você? É isso aqui. Visualizou? Tá. Esse caminho até aqui é o que a gente vai discutir agora. Porque esse caminho até aqui é o que vai determinar se você seguir esses passos de chegar lá ou não. É mais fácil você usar recurso ergogênico? Claro que é mais fácil. Tá. Mas e as farpinhas? Mas e as entradinhas ocultas que tem ali que as pessoas não falam? Eu posso usar? Tá. Mulher, principalmente. Virilização. Você olha, a menina tá lá, pra mim sempre foi uma preocupação a pele, por exemplo. Né? Uso excessivo ou uso errado, ou tem mulheres que não se dão bem com nenhum tipo de droga, vão ter só colateral. Qual é o melhor momento para você pensar em usar alguma coisa? Quando você já extraiu o máximo do teu corpo, sozinho. Quando o nosso corpo tem até uma certa idade que ele está ali ofertando todos os hormônios. Então, é o teu momento de construção ali, né? Se eu começo a adicionar de fora, o meu corpo entende que, eu não preciso produzir porque tá vindo aqui de fora. Exato. E aí vindo. Ele relaxa. Ele relaxa e para. E aí você não construiu. Onde é que estão os nossos principais receptores, né, dos ergogênicos? É no músculo. Então, como uma pessoa que não tem músculo vai usar recurso ergogênico? Vai dar ruim. Não tem como dar bom. Então, eu já tenho massa muscular, eu já tenho uma maturidade muscular. A chance de eu ter efeito colateral é menor. Mas ela existe sempre. Não existe nenhum medicamento. Não existe também nenhum ergogênico que tenha garantia de que você não vai ter efeito colateral. Tá? Então, assim, esquece esse negócio assim, eu tô usando oxandrolona, exemplo. Uma dose baixinha. Não vai dar efeito colateral. Vai. Algum efeito colateral vai dar. A curto, a médio prazo, a longo, vai dar efeito colateral. Então, não tem nada. Tem manipulados, medicamentos que podem reduzir esse efeito. Mas eliminar, não. E aí você vê as meninas, às vezes, com a voz já muito, muito rouca, né? Uma voz passando ali do feminino. Você vê meninas com pelo em lugares que não deveria ter pelo. Né? Você vê aquele maxilar extremamente quadrado. Você vê meninas com queda de cabelo, o cabelo ele vai se quebrando, vai caindo, principalmente nessa região aqui, né, frontal, aqui da testa,
nas têmporas, vai caindo o cabelo. Você vê menina com aquela pele, as costas cheias de acne. Você vê menina tendo comportamento de menino. Principalmente que a mulher não deve usar testosterona. Em hipótese alguma, mulher deve usar testosterona, ó, salvo algum problema que ela tenha, né, que é o médico que vai orientar, obviamente, sei lá, vai usar uma textogel, alguma coisa assim, mas tem que ter um problema específico. Mas se não, testosterona não é recomendado para mulher, né? A gente já tem uma produção que é baixa comparada aos homens, mas tem uma produção. Então, você tem outras maneiras de você estimular esse hormônio. Mas o comportamento, quando você está usando o hormônio masculino, ali no caso, as meninas começam a andar de perna aberta, ter comportamentos masculinos. Mano, empurrando o cara, Gente, assim, em vez de cumprimentar, isso. Oi, tudo bem, dá um beijinho no rosto. Começa a perceber. Você vai começar a perceber que tem comportamento masculino. E aí a pessoa, ela tá naquela fase, mas ela não se vê. Ela não se vê. Porque a visão dela é, eu quero o corpo, eu quero o corpo, eu quero o corpo. Ela busca uma coisa e acaba perdendo outra. Acaba perdendo outra. Só que tem coisas, né? Tipo, aumento de clitóris, por exemplo, que são coisas irreversíveis. Hoje tem algumas cirurgias. Tem cirurgia? Tem. Mas até um tempo tinha-se muito medo de fazer essa cirurgia porque perderia a sensibilidade. Então, você vai melhorar uma coisa e acaba estragando outra. Hoje parece que tem uma técnica nova que puxa pra dentro, costura, alguma coisa nesse sentido, assim, que não perde a sensibilidade. É muita intervenção. Mas aí, o quanto que isso vale a pena? Será que se eu esperasse um pouquinho mais, eu não conseguiria esse resultado sem o uso de recurso ergogênico? Mas aí vem a comparação e aquela necessidade do pra ontem, do pra ontem, do pra ontem. O que a gente vê na rede social hoje? Na rede social, todo mundo é lindo, maravilhoso, ninguém tem conta pra pagar. Não. Quem tem conta pra pagar na rede social? Todo mundo é feliz. Todo mundo é lindo e feliz. Todo mundo é feliz na rede social. E aí a pessoa tá lá, às vezes ela tá lá, treinando, ela tá lá trabalhando, ela quer trocar o carro. Cara, mas todo mundo posta um carrão todo dia na rede social. Conquistei, não sei o quê. E a gente vai se frustrando. E você vai se E frustrando. aí do outro lado vai se frustrando, vai exatamente. se frustrando. Acontece a mesma coisa com o corpo. Exato. Você, eu treino, tô aqui treinando, fazendo dieta, mas parece que meu corpo não vem. Mas a fulana tá lá postando, olha que linda, que maravilhosa, olha essas curvas. Quando aparecem as mulheres perfeitas pra mim, eu já até saio. Eu falo, não quero ver, não. Mas e aí, o que é perfeito? Entendeu? O que é o perfeito? E a outra coisa é, quem é realmente igual na rede social? Quem vive aquela perfeição ou quem ostenta aquela perfeição que não existe, né? Então, até uma mensagem para as meninas, principalmente, né? Para todo mundo. Você não pode se comparar com o outro. O outro, ela tá com um carrão, tá morando numa mansão, tá com aquele corpo lindo, maravilhoso. O relacionamento é só amor, é só viagem. E aí você tá lá tendo que trabalhar todo dia no teu emprego, tendo que levantar 4 da manhã, que nem eu já fiz por muitos anos. E aí parece que a tua vida não vai pra frente, que a tua vida não vai pra frente. Só que você não sabe se aquilo é a realidade. É a realidade de alguns? É a realidade de alguns, mas é de poucos. Então, aquilo que a gente vê nem sempre é o que tá acontecendo. Então, se perguntar, onde eu tô? O que eu já mudei? O que eu já fiz? E como eu posso melhorar? Sem se comparar. Eu acho que hoje, quando a gente compara, a pior maldade que a gente pode fazer com a gente mesmo é se comparar com uma outra pessoa que tá numa outra fase da vida. Exatamente. Então... Angela, fazer a pergunta... Vou pro X da questão agora aqui, né? Eu vou pro X da questão. Hoje... eu acredito muito que existe uma polêmica que o pessoal fala dos recursos, né? Ergogênicos, como você falou. Corrija se eu estiver errado aqui, mas o pessoal fala mais, para ter aquele corpo ali, com certeza tá com anabolizante, enfim. Mas também tem pessoas que eu vejo que a nossa virada de século aí criou uma filosofia, uma mentalidade que hoje a saúde, né, ela não é um corpo perfeito, não quer dizer somente a beleza estética, é necessidade de saúde também. E aí eu queria dizer para você o seguinte, saber de você, a tua opinião. Eu percebi que você, no seu modelo de negócio como empresária, você já foi para uma área realmente para direcionar mesmo, liderar as pessoas naquele propósito que ela procura. E hoje, assim, esquecendo a questão dos recursos, é possível uma pessoa, independente se ela vai competir ou não, chegar a uma estética do corpo dela, né, com saúde,
chegar a uma estética do corpo dela, que também pode ser que no futuro permita ela competir sem o uso dos recursos. E se sim, quanto tempo, na tua opinião, pela sua experiência, a pessoa tem que se contentar, né, e não se parametrizar em outro e esperar aquele processo? Certo. Hoje a gente está com uma onda que é muito bacana, que eu não sei se vocês têm acompanhado, mas que é o natural. Então, o fisiculturismo natural, o atleta natural. Então, tá com essa onda muito forte hoje do atleta natural, né? E eu vejo excelentes atletas com físico natural, que nunca usou nenhum recurso ergogênico. Inclusive, lá na Max Titânio mesmo, a gente tem alguns atletas com físico impressionante. Você olha assim e pensa, nossa, essa pessoa conseguiu chegar nesse físico aqui sem nenhum recurso ergogênico. O que essa pessoa vai ter de diferente? Eu posso usar a minha própria história. Quando eu usei meu primeiro ergogênico, eu tinha 30 anos. Uau. Mas eu comecei a treinar com 16 para 17 anos. Então, eu fui natural até os meus 30 anos. Então dos 30, tenho 39. Que eu comecei a competir com 27. Eu competi natural. E eu tinha um físico muito bom. Eu construí toda a minha base no arroz, no feijão, na proteína ali, no ovo, que eu gostava muito, e no treino. Só que o treino era levado muito a sério. Para mulher é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a mulher tem todo um sistema hormonal, né? A mulher menstrua, né? A mulher sangra já. Exato. Então tem todo esse quesito ali que pode atrapalhar um pouquinho mais, mas que é possível. Eu fiz. Eu não tinha genética. Minha genética era magra. Eu saí dos meus 43 para os 73 sem recurso ergogênico. Com paciência. Eu tive que ter muita paciência porque eu não tinha informação. Mas hoje, se for pegar assim uma menina, seus 20 anos, vamos colocar assim, natural, que já vem treinando ali um pouquinho e tal, começa a direcionar essa menina para um treino sério, para uma alimentação correta. A diferença do natural pro hormonizado ali é que o natural não pode errar. O hormonizado, às vezes, ele dá uma escapada e a droga compensa. Segura, né? Dá uma segurada. O natural, ele não pode contar com isso. Então, o natural, além de ele ter mais paciência, ele tem que ter mais disciplina. Mas ele consegue. E, na minha opinião, sinceramente, um futuro não... Para a saúde, eu acho que não tem como ser diferente. Tá morrendo muito atleta jovem. Muito. Não é divulgado tudo o que acontece. A gente não fica sabendo de tudo que acontece, mas para quem tá nos bastidores, a gente sabe de muitos casos que não vêm, né, à tona. Tá morrendo muita gente. Por conta dos usos excessivos. Por conta do uso excessivo, por conta da pessoa não cuidar. Qual é o atleta que vai fazer um exame do coração para ver se o coração aguenta a droga? Pô, é a nossa máquina. É verdade. Então, assim, poucos atletas se embasam em exames. Não é só um exame de sangue para saber se o sangue tá ok. Mas fazer exame principalmente do coração, da tua tireoide, né? Ultrassom. Você não sabe se você tem, de repente, algum probleminha ali que esse uso de recurso ergogênico vai agravar aquilo. Um problema de rim, de fígado. Mas o coração, principalmente, a gente vê o coração de atleta, né? Muitos, assim, quando se aposentam, enfim, quando estão lá competindo há um tempo, com problema de coração, que foi desenvolvido nesse processo, né? Então, isso seria um pré-requisito. E pensando nisso, eu acredito que no futuro, essa onda do hormonizado, ele vai tender... Tipo, a gente tá numa curva, eu acredito e torço para isso, porque essa curva começa a descer. Porque senão não vai ser sustentável. Qual é um esporte que te coloca em tanto risco, né? Porque aí a gente tem assim ainda, pais de família. Cara, o negócio é tão louco, que às vezes a pessoa deixa a família passando necessidade para fazer uma preparação. Nossa. E já chegou casos pra gente, pra mim, pro meu esposo, a esposa, e não foi um nem dois, tá? A mulher, conversa, olha, vocês estão juntos há muito tempo nesse esporte, quem sabe vocês podem me ajudar, o que eu faço? A gente tem filho, meu marido gasta 20 mil reais aqui numa preparação, 30 mil reais numa preparação, mas a gente tá faltando leite em casa. A gente não tem, precisa comprar roupa, tem os materiais da escolar e tal. O que eu faço? E o cara tá lá, naquela, ele não vê, neurótico naquilo. Então, tem um limiar ali, sabe? Tem um negócio que você precisa... Opa, que isso? Você tem o sonho de competir? Tenho. Mas esse sonho, ele não pode te matar?
Exato. Com certeza. Né? Então, assim, quando o teu sonho... o teu sonho, ele tem que ser uma coisa boa você realizar aquele sonho. Mas talvez a gente vê no fisiculturismo muitas pessoas que o sonho é o caminho para ela... para acabar com a vida dela. Sim. Mas num caminho natural como esse, Eu você imagino que imagina quanto? uns 4 anos. 4 ou 5 anos. Legal. Uns 4 ou Legal. 5 anos para você conseguir, né, focado, disciplinado, bem orientado, conseguir um corpo espetacular. Legal. E aí é lógico que nesse caso a genética vai fazer diferença também, Sim. né? A gente fala assim, tem algumas frases, né, alguns ditados aí no fisiculturismo. O campeão, ele seria campeão com ou sem recurso ergogênico. Porque para ser um campeão não é só... Ele tem N fatores que ele, né, precisa corresponder ali para ele ser o campeão. Então, com ou sem droga, ele seria o campeão. Uma outra coisa o que vai diferenciar muito ali... Hoje a gente vê muito mais no amador. Dificilmente você vai ver um atleta profissional, olímpico, por exemplo, com colaterais visíveis, assim, nas mulheres, ou os caras doentes, ou coisa assim. Esse problema tá no amador, a maioria das vezes. Em quem tá começando. Então, às vezes, o corpo ele não tá preparado para receber esse tipo, essa carga, né, de drogas ali, de recursos, e aquilo ali vai acabar te levando a uma vida muito curta no esporte. Então, sempre tem que pensar na longevidade. Eu quero fazer isso 1, 2, 3 vezes, a pessoa vai... Não tô nem aí o que vai acontecer depois. Quero botar o shape, quero competir. Não, eu sou um atleta. E aí vem esse pensamento, eu acho que esse pensamento, ele já você pode desenvolver ele, mas ele já é teu, né? De querer não, eu sou um atleta, eu competi por 10 anos. Isso é bastante pro fisiculturismo. E até eu fiz um ano, que foi o ano de 2019, eu fiz 10 competições no ano. Nossa. Isso é uma loucura. 10 competições no ano. Mas por que eu fiz 10 competições no ano? Porque eu não ficava oscilando. Então, o que a gente tem hoje do atleta amador, às vezes, que ele tá ali, né, 1, 2, às vezes 3 anos competindo, ele se prepara para aquela competição. Então, ele restringe, faz 2 horas de cardio por dia, mais o treino, mais a dieta restrita. Ele sai da competição, ele deixa de ser atleta. Aí ele volta, não faz o cardio que estava fazendo, começa a comer tudo aquilo que não estava comendo, e aí ele vai lá e aumenta 20 quilos. Já vi gente aumentando assim, 10 quilos em 2 dias. Isso é saudável pro corpo? Já imagina. Nunca, né? Então, você começa a separar ali, olhar. Então, para mim, se eu for escolher um atleta para trabalhar comigo, eu fiz uma preparação, eu vou ver o comportamento dele depois. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai ser depois da competição? Ali vai dizer para mim se ele vai ter longevidade no esporte ou não. Eu quero trabalhar com essa pessoa ou não. Porque essa pessoa não pode ser um problema, né? Tem gente que pensa assim, o meu coach é meu psicólogo, né? O meu treinador é o meu psicólogo. Não. Eu tô te dando o caminho. Exato. Trilhe o teu caminho. Faça a tua parte, não espera que eu faça. Ninguém caminhou para mim, ninguém deu um passo para mim. Eu tive que dar todos os meus passos. E eu tive que ir atrás, bater lá, como é que eu faço isso? Como é que é isso? Mas e se eu comer tal coisa? Mas quanto de água que eu tenho que beber? E hoje todo mundo tem tudo na mão. Mastigado. Então, é um desafio até para essa menina que eu tô com 13 anos, de fazer ela se questionar. É por aqui, é por aqui. Eu vou dizer, não, é por aqui, por isso. Mas se questione. Saiba por que você tá fazendo esse negócio aqui. Senão não vai fazer sentido nenhum. Exato. E é o tal do processo, né? Que ninguém acaba respeitando. A gente não tem paciência, mas tem que entender que é um processo. É um processo. Não é uma coisa fácil de mágica. Não e eu tenho 2 perguntas aqui, o X da questão para você, Ângela. Você comentou falando, né, do bullying que você sofria. E aí, por isso que você começou na academia. Enfim. No meio desse seu processo, quando você chegou lá, que você chegou naquele tão sonhado corpo que você desejava, ou nessas suas pequenas conquistas, você tinha essa consciência? Tipo, cara, tô conseguindo. Nossa, consegui. Agora estou satisfeita. Como que foi esse momento, assim, pra você sabe? Teve 2 fases nisso. A primeira fase que não competia, né? Que aí não tinha a cobrança externa, que tinha só a cobrança interna. Que foi quando eu comecei a perceber... Lembra que eu falei da calça jeans? Então, o meu parâmetro, ele era assim, comprei uma calça jeans 34, não entro mais. Comprei uma 36, não entro mais. Comprei uma 38, tá apertando. Então ali eu via, nossa, eu tô conseguindo. Eu tive uma visão distorcida da minha própria imagem.
Por quê? Porque eu era muito magra. Uhum. Então, uma pessoa que sai do 43 vai pro 73. Eu me olhava com 73 quilos e eu achava que eu tava magra. Então, eu não conseguia ver. Quando é que eu fui perceber isso? É isso que eu tenho, eu percebi algumas pessoas mesmo. Eu percebi isso quando eu comecei a competir. Porque eu não tinha parâmetro de comparação, eu não me comparava com ninguém. Uhum. Então, eu me comparava comigo ali. Só que essa minha visão distorcida, ela era no sentido de eu achar que eu era pequena mesmo. Eu ver o peso na balança, e aí, quando é que eu comecei a olhar isso? Eu fiz uma foto com o Wander, meu esposo, eu tava com os bração, umas pernonas enormes, assim, e ele do meu lado, aparentemente, parecia menor que eu. Eu olhei aquilo, e o meu pai falava assim, meus pais sempre me apoiaram muito, em tudo, assim, né? Eles não têm muito conhecimento, né, da área e tal, mas sempre foram aquelas pessoas assim, não, minha filha, vai, faz. Ah, vou fazer faz mais uma faculdade, vai. Não, vai viajar, voa, Que legal. vai pro mundo, é isso, né? E aí, então eu tinha aquela visão ali. Aí meu pai um dia falou assim, filha, você não acha que você tá muito forte? Né? Um jeitinho cuidadoso, assim. Você não acha que você tá muito forte? Não, pai. Não, eu quero ser mais forte ainda e tal. Aí ele falou, não, olha, eu acho que você já tá bastante forte. E ele nunca tinha me falado aquilo. Aí eu comecei a olhar minhas fotos, que antigamente era foto impressa, né? Sim, Então você tinha que imprimir a foto para ver a 36 foto. poses. E aí eu comecei a olhar aquelas fotos e falo, gente, mas eu acho que não é isso aqui que eu tô pensando que é, não. E aí comecei a competir, então. Na competição você vai ter que seguir alguns parâmetros ali de regra de físico, né? Ah, não pode... Eu tive que deixar por 4 anos de treinar, quase 5 anos de treinar pernas. Fala isso pra uma mulher que ama treinar. Nossa. E aí treinar pra mim era assim... a coisa mais importante que eu fazia do meu dia. Eu dormia pensando na hora que eu ia treinar. Eu terminava o treino pensando na hora que eu ia voltar a treinar de novo. Porque aquilo me fazia um bem tão enorme, sim. enorme, assim. Era uma sensação tão boa depois que na noite que antecedia o treino de perna, eu tinha ansiedade. É uma endorfina, né, que vem depois. Tinha ansiedade daquilo. Mas eu comecei a competir, então aí foi onde eu, né, fui ajustando ali esse físico para não ficar muito fora do padrão. E aí hoje eu olho aquelas fotos lá dos 73 quilos, eu falo, gente, eu fiz isso. Hoje você tá com quanto? Hoje eu tenho 65 quilos. 65 quilos. Aí eu olho aqui, nossa, eu cheguei desse tamanho aqui, eu não via que eu era assim. Que acontece muito, às vezes, com as meninas que são magrinhas, né? Que querem ficar cada vez mais magra. Então, eu tinha essa visão ali distorcida da minha imagem. Então, acho que o esporte foi bom para mim nesse sentido, né? Foi bom para mim em todos os sentidos. O que eu sou hoje, eu devo ao esporte. Hoje, se eu sou a profissional que eu sou, as coisas que eu tenho, que eu conquistei financeiramente, não digo que foi o dinheiro do esporte. Eu ganhei bastante dinheiro por competir muito também. Mas foi o que aquilo gerou na minha vida. Gerou o Tinha Angela Borges, gerou minhas outras empresas, gerou as minhas parcerias, né? Hoje eu estou nas maiores empresas do segmento, represento essas empresas, então tudo isso o esporte me trouxe. Mas não é assim com todo mundo. Sim. Então, para mim, essa virada ali foi muito importante. Fora a sua resiliência, né? Você é muito resiliente, deu para perceber. Né? O que eu sempre percebi, assim, vinha uma crítica. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil das pessoas lidar. Mas eu nem sei explicar por que isso acontecia comigo. Mas se você viesse e me desse uma crítica, assim, até ruim, assim, ó, isso. Eu ia olhar aquilo, escutar, por que a pessoa tá falando isso? Será que faz algum sentido? Onde é que eu posso... Será que é isso mesmo que eu tô fazendo? E aquilo, eu não ficava mal com a crítica. Não tinha um sentimento ruim. Eu já escutei muita coisa. E eu não tenho um sentimento ruim por nenhuma pessoa. Nenhuma. Já pisaram muito. Já fui muito pisado nesse meio. Entendi. Mas eu não consigo ter esse sentimento, né, ruim aí pelas pessoas, porque eu acho que isso faz mal pra gente também. Sim. Então não é do meu, sei lá, não é uma coisa que eu alimento isso. Mas lidar com as críticas, principalmente quando elas têm um viés de te depreciar, porque uma coisa é você falar assim, ó, você não tá legal nisso, você tem que melhorar isso. Se eu fosse você, eu faria isso. Você tá dando um problema e uma possível solução. Quando a pessoa só quer te derrubar, ela só te dá problema. Você tá ruim nisso, você tá ruim naquilo, teu físico não tá evoluindo aqui, você não tá conseguindo fazer tal coisa. Então, mas como eu posso fazer? Que é o que eu falo muito com a minha equipe hoje.
vai me trazer um problema? Me traz pelo menos 3 soluções. O Exatamente. problema eu tô vendo, eu sei do problema, eu preciso de solução. Então, é uma política que a gente tem praticado bastante, que é, porque às vezes, assim, muita gente trabalhando junto, né, vem aquele, fulano não tá fazendo tal coisa, isso aqui esse aqui não tá entregando. Tá, como é que você faz? Como é que você faria para entregar? Então, hoje você evita muita confusão quando você fala para a pessoa, me aponta o problema, eu tô vendo o problema, mas me aponte o problema. Talvez eu não esteja vendo ele de uma maneira total, né? Cada um é bom em uma coisa que tá fazendo ali, eu não sou boa em tudo. Então, por isso que você tem pessoas que trabalham com você. Mas vai me trazer um problema? Me traz uma solução também. Porque só o problema por si só não vai me ajudar. Exato. E a última pergunta, Cleverson, do X da questão, que eu quero saber da Ângela, se há a possibilidade da Ângela voltar para os palcos. Deus do céu. Há alguma possibilidade? A gente fala assim, né? O nunca, ele não serve para mim. Hoje, eu tenho